Olá, pessoal. Hoje vamos começar a nossa aula de história com contos de terror. Então, pessoal, o assunto de hoje é a Inquisição. Muitos chamam a Idade Média também como Idade das Trevas. Por qual motivo? Por conta de muitas atrocidades que ocorreram nessa época e também por causa das lendas que existiam a respeito das bruxas, os contos que eram transmitidos oralmente, que muitos deles viraram histórias, como contos infantis, que eram histórias populares. Então, muitas lendas acabam cercando a Idade Média, que é um período ali onde também o Estado, né, os estados nacionais, os reinos, eles passaram a ser formados. Então, essas histórias do Conde Drácula, né, de castelos e tal, tem uma origem muito distante ali por volta do século XIII, tá? Então, assim, por exemplo, né, como eu falei do Conde Drácula, as histórias de vampiros, ele era um conde ali, mas enfim, e junto com esses reinos que tinham, não tô falando que o Conde Drácula existiu, tá, gente? Lembra que a gente já estudou sobre as histórias orais do Chapeuzinho Vermelho e do Lobo Mau, né? E a gente viu que essas histórias, elas eram o quê? Contadas ao redor da fogueira para poder inspirar as pessoas, colocar medo nas pessoas, para elas não fugirem das suas aldeias. E assim, né, elas foram passando de geração em geração, de pai para filho, de mães para filhas, até chegar nos irmãos Grimm e também nos contos do Charles Perrault, que ele acabou transcrevendo estes contos, né? Nós já estudamos isso. Então não é que essas histórias existiam, mas elas são muito inspiradas o quê? No imaginário daquela época, na vida das pessoas, né? Vai saber se não tinha lá um senhor feudal do mal. E daí o pessoal já inventava alguma coisa. Meu, acho que esse cara aí, né? Sei lá, ele não é daqui. Que nem hoje em dia, às vezes as pessoas falam que fulano parece ET, parece um ET, né? Aquele lá parecia um vampiro. Tá, enfim. Então, por causa de todo esse imaginário, a gente fala. Nós não, né? Tem assim essa conotação de idade das trevas, idade média, caça às bruxas. E aí, junto com esses estados, esses reinos, tinham associações com o clero. Não era o clero o mais forte que tinha o estado, o estamento ali? Tinha o clero, o primeiro estado, a nobreza, o segundo, e a população em geral, como os camponeses, burgueses, o terceiro estado. Pois bem, o clero tinha associação com esses reinos, então. E o clero, junto com esses reinos, ele queria dominar a população, né? Manter a população fiel, inclusive, à igreja, por meio do medo, porque assim eles conseguiam também cobrar os seus impostos. Na época ali do feudalismo, tinha uma espécie de dízimo da época, né? Então ele queria ter os seus fiéis ali, cativos ali, com medo e por medo ali, por meio da fé, no caso, né? E a igreja também era detentora de grande parte das terras, então, por conta disso, que ela era também o estamento mais forte, tá?
E aí, junto disso, tinha umas trocas de alianças ali entre terras, assim, de dar para as pessoas mais poderosas do reino um vassalo, né? O suzerano dava as terras, mas assim, por exemplo, a igreja poderia doar para uma pessoa que seria seu vassalo, que em troca ia protegê-lo. E eles precisavam de pessoas também para povoar aquelas terras para poder proteger, né? E daí, então, a igreja, por meio dos seus discursos, né? As missas, os padres acabavam colocando um medo muito grande na população, a questão da fé, né? Era como se você pudesse comprar. Eles vendiam terreno no céu, tinha comércio de pedaços de madeira que diziam que era a cruz de Jesus Cristo. E assim eles iam conseguindo enganar a população, mantendo um controle, né, dos populares, fazendo com que os camponeses continuassem trabalhando para eles. Pois bem, e aí junto disso também as pessoas, elas tinham outras crenças, tinham pessoas que tinham outras religiões, né? Como hoje em dia temos benzedeiras e tal, naquela época tinham também mulheres que também benziam, faziam poções, né? Que na verdade eram a partir de ervas, como chás, para quando você está gripado. E daí a igreja passou a perseguir essas pessoas que tinham um outro tipo de conhecimento, né? E essas pessoas, essas mulheres, elas eram denominadas bruxas. Aí se formou então o Tribunal da Inquisição, que foi um tribunal que teve até aqui no Brasil, tá? Mas ele se originou na Europa. Posso fazer um outro podcast sobre o Tribunal da Inquisição aqui no Brasil. E se instalou então esse Tribunal da Inquisição que tinha o objetivo de caçar as pessoas que eram contra. Então, por exemplo, tem um livro do Carlo Ginzburg, Queijo e os Vermes, que fala sobre o Menóquio, que era um moleiro, né, um trabalhador, assim, nessas tavernas, nos bares, né? Não tem, no final do expediente, acaba o trabalho, ele ia lá conversar com os amigos dele, e ele afirmava que Deus não existia e que o mundo tinha vindo assim como os vermes vêm do queijo, aparecem no queijo, né? No queijo estragado. E aí ele foi falando essa teoria para várias pessoas e, enfim, aí o Tribunal da Inquisição caçou ele, levou ele para o tribunal para ele falar o que ele pensava, né, sobre essa teoria conspiratória, digamos assim, porque essa caça às bruxas então era contra, até mesmo contra qualquer um que fosse oposto, né, à Igreja Católica, até mesmo os judeus, muçulmanos, eram chamados os hereges, né? Hereges era quem era contra a Igreja Católica, era quem não concordava. E daí eles passaram a levar essas pessoas para o Tribunal da Inquisição e muitas vezes elas eram torturadas para confessar crimes. E dependendo da tortura, a pessoa confessa até que matou a mãe sem matar, né? E daí o que acontece?